Olá, gente! Pois bem, últimas notícias aqui e... Servus! E o povo alemão recebeu novamente uma tapa na cara. Aqui a gente diz eine Watschen. Isso é uma expressão da Bavária. Watschen é tapa. Uma tapa na cara. E o melhor disso tudo, o povo nem notou. Ontem, à tarde, a chanceler com os ministros e com os governadores, na verdade, se reuniu e discutiram sobre as novas medidas, restrições, se vai haver novos ou se vai ser um prolongamento. E para mim, isso foi que nem uma tapa na cara. Por quê? Eles ontem à tarde apresentaram o acordo que eles acharam, o final, e foi assim que, como sempre, as mídias, já a partir de segunda-feira dessa semana, ontem foi quarta, né? Já foi discutido o que o governo vai apresentar na quarta-feira. Então, como sempre, né, as imprensas, as mídias já vêm alertando o pessoal, aí o povo não fica mais naquela assustado, né? E justamente isso já foi desde segunda-feira. Eu não fiz vídeo antes, porque eu primeiro queria ver realmente o resultado, em vez de novo pensar, isso pode acontecer, isso vai acontecer, depois ainda as medidas ainda vão ser um pouco mais duras. E por isso eu apresento hoje para vocês o acordo de 15 páginas, que eu juntei para vocês em 4 páginas, e sobre isso eu vou falar. E foi um baque, né, gente? De acordo com as últimas descobertas, o Centro Helmholtz de pesquisa de infecções conseguiu estabelecer, a partir dos dados obtidos, que os contatos foram reduzidos em 40%, como resultado das medidas que já estão em vigor há 3 semanas, início de 2 de novembro, né? Isso tem desacelerado o crescimento exponencial, mas mesmo que os números se estabilizem em um nível elevado, não se pode dar a certeza por muito tempo. Porque os números de infecção ainda não são muito altos porque os números de infecções ainda são muito altos em muitos lugares. Bom, só para lembrar, no final de outubro, a nossa chanceler disse para nós: se isso tudo continuar assim, as infecções novas vão aumentando desse jeito, até Natal nós vamos chegar nos 20 mil infecções novas por dia. Certo? Isso ela já veio dizendo no final de outubro. Agora, nós tivemos 3 semanas de lockdown light atrás da gente. Restaurantes, hotéis, tudo fechado. Muitas pessoas ficando em casa, fazendo o home office, etc. Tudo isso que eu já apresentei no meu canal. E onde estão os números hoje? Em 22.266. Com tudo isso que o povo já veio fazendo, né, sendo obrigado a fazer, os números aumentaram um monte. E a chanceler, no final de outubro, falou em 20 mil até Natal. Agora falta mais de um mês para chegar no Natal. A gente fez tudo isso que o governo insistiu e nós estamos em 22 mil, gente. Então tá muito difícil de acreditar nisso tudo, né? Em 20 de novembro, o Instituto Robert Koch registrou um novo recorde para a Alemanha. 23.648 novas infecções foram relatadas ao RKI pelas autoridades sanitárias em 24 horas. Assim, o objetivo real de uma redução significativa de novas infecções
ainda não foi alcançado. Nesse contexto, as medidas tomadas em 28 de outubro ainda não podem ser revogadas. Um valor de 50 infecções por 100 mil habitantes, que também garante o rastreamento do contato, ainda não foi alcançado. E, como previsto no parágrafo 28A, falei sobre isso, né, que foi mudado semana passada, na quarta-feira, ainda é considerado um ponto de orientação para decisões sobre relaxamento. Portanto, ainda é urgente evitar todo contato desnecessário a qualquer custo e cumprir sempre as regras de distância, medidas de higiene, máscaras de uso diário, ou a Corona App e a ventilação dentro de casa, ou onde você estiver, né? Onde quer que as reuniões ocorram. No contexto do próximo Advento e Natal, o primeiro Advento já vai estar logo ali, né? Agora no domingo, né? A chanceler e os chefes de governo dos estados estão pedindo aos seus cidadãos que continuam a apoiar as medidas de proteção solidária para além de novembro, a fim de conter ainda mais a pandemia e proteger a saúde e a vida de seus semelhantes. Né? Todos os cidadãos permanecem chamados a evitar qualquer contato desnecessário e a permanecer em casa se possível. Além disso, todas as viagens profissionais e particulares não essenciais, especialmente viagens turísticas, incluindo viagens ao exterior, em vista da estação de esqui, entre outras coisas, devem ser evitadas. Certo? Então, nós estamos na frente da época de esqui aqui, na Áustria, na Suíça, etc. O governo incentiva para não ir, tá? Então, para deixar também essas regiões sem turistas. O governo federal é solicitado a trabalhar a nível europeu para garantir que o turismo de esqui não seja permitido antes de 10 de janeiro. E a temporada vai começar logo, né? Antes de 10 de janeiro, gente. Sabe por quê? Porque são as 2-3 semanas, Natal, Ano Novo, que vai ter uma alta que o pessoal de restaurante, hotelaria, etc., podem recuperar um pouquinho daquilo que perderam. Então, até 10 de janeiro, onde já de novo baixou o turismo, acabou-se, né, gente? A fim de evitar ainda mais contatos, os empregadores são solicitados a tornar possíveis escritórios em casa para os seus empregados sem burocracia. As medidas acordadas em 28 de novembro de 2020 para novembro, na Conferência do Chanceler Federal, com os chefes do governo dos estados. É um baque, né, gente? É um baque, gente. Meu Deus do céu. Serão prorrogadas em todo o país até 20 de dezembro de 2020. As empresas e instituições fechadas com base nessa decisão permanecerão, portanto, fechadas por enquanto. Por enquanto, gente. Isso não quer dizer que a partir do dia 21 de dezembro vão abrir. Por enquanto. Os restaurantes, em particular, permanecerão fechados e as pernoites na Alemanha continuarão a ser fornecidas somente para fins necessários e expressamente não para turismo. O comércio atacadista e varejista permanecerá aberto. A obrigação de usar máscara será estendida e no futuro também se aplicará em frente às lojas de varejo e nos estacionamentos. A população é encorajada a fazer compras de Natal
durante a semana, se possível. O governo federal e os estados assumem que, devido à alta incidência de infecções, serão necessárias restrições abrangentes até o início de janeiro, especialmente, escutam só, nos setores de catering e hotelaria. Eles farão uma nova revisão de avaliação antes do Natal. Então, gente, normalmente, onde eu trabalho, o negócio começa de novo um pouco antes de Natal. Com isso aqui, é muito provável que talvez até Natal, Ano Novo, os restaurantes e hotéis vão ter que fechar, vão continuar fechados, né? Porque quem é que pode, se eu espero até dia 20 de dezembro, como eu posso esperar turistas se eu não sei se eu vou abrir ou não? Entende? O turista que agora, em dezembro, quer vir para cá, ele não resolve isso 2, 3 dias antes do Natal, né? Porque se esperar até esses dias, eles já têm programado os dias diferentes, né? Gente, meu Deus do céu, o que vem aí, né? A fim de atingir um nível adequado de taxas de infecções, são necessárias medidas especiais. Ah, quem diria, né? Tendo em vista o desafio particular dos meses de inverno. Por essa razão, outras medidas são consideráveis necessárias para garantir uma redução na incidência de infecções a partir de 1º de dezembro de 2020 a médio prazo. As reuniões privadas com amigos, parentes e conhecidos devem ser limitadas ao próprio e a um lar, e a um outro lar. Mas, em qualquer caso, há um máximo de 5 pessoas. São excluídas crianças de até 14 anos de idade. Toda pessoa deve usar uma tampa de nariz bucal em salas fechadas que sejam acessíveis ao público ou no contexto de visitas ou tráfego de clientes. Isso também se aplica ao transporte público. Além disso, a obrigação de usar uma cobertura bucal aplica-se a todos os lugares abertos ao público no centro da cidade, incluindo lugares públicos ao ar livre, onde as pessoas estão perto ou não, apenas temporariamente. Os locais e os limites de tempo são determinados pelas autoridades locais. Os protetores bucal e nasal devem ser usados nas áreas de trabalho e de operação. Isso não se aplica no local de trabalho, desde que tenha uma distância de 1,50 m a outras pessoas. As faculdades e universidades devem, em princípio, com exceção em particular de atividades laboratoriais, estágios, períodos de treinamento prático e artístico e exames, converter-se ao ensino digital. Então, na verdade, continua como está, só que um pouco mais rigoroso. Vocês já estão vendo, né? O período de Natal deve ser considerado separadamente no que diz respeito ao regulamento sobre restrições de contato. Por essa razão, o número máximo de pessoas para reuniões dentro e fora do edifício pode ser estendido da seguinte forma para o período de 23 de dezembro a 1º de janeiro de 2021. O mais tardar. Reuniões no círculo mais próximo de familiares ou amigos são possíveis até um máximo de 10 pessoas no total. Estão excluídas crianças relacionadas até os 14 anos de idade. O governo federal e os estados consultarão as comunidades religiosas para tomar providências para os serviços religiosos e outros encontros religiosos como objetivo de reduzir o contato. Devem ser evitados os encontros religiosos
de caráter de grandes eventos. Na virada do ano 2020 para 2021, é recomendado evitar os fogos de artifícios no ano novo. O uso de pirotécnica é proibido em praças e ruas movimentadas para evitar grandes formações de grupos. As autoridades locais determinam as praças e ruas afetadas. Fogos de artifícios organizados publicamente são proibidos. Os empregadores são urgentemente solicitados a verificar se as instalações comerciais podem ser fechadas por feriados da empresa ou por soluções generosas de home office, de 23 de dezembro a 1º de janeiro. A fim de poder implementar o princípio, nós ficamos em casa, em todo o país. Manter abertas as creches e escolas é da maior importância. As creches, jardins de infância, etc., centros de dia, centros após escolares, centros, etc., e as escolas permanecerão abertas. No setor escolar, em regiões com uma incidência significativamente superior a 50 novas infecções por 100 mil habitantes, nas instalações escolares de todas as escolas, onde a distância não é observada, nas aulas das escolas secundárias a partir da 7ª série, todas as pessoas são obrigadas a usar uma cobertura de boca e nariz. As escolas onde não ocorrem infecções podem ser isentas dessa exigência. Pode ser introduzida a obrigação de usar uma tampa de nariz bucal nas escolas primárias e nas classes 5 e 6. O uso de testes rápidos de antigênio para a detecção de cadeias de infecção deve ser aumentado nas escolas. Pois, gente, a gente não sabe mais o que falar. A chanceler federal e os chefes de governo dos estados concordam que o apoio financeiro do governo federal e dos estados para as empresas, autônomos, associações e instituições afetadas pelos fechamentos temporários vai continuar. O auxílio de novembro será prorrogado até dezembro, com base no auxílio de novembro. A proteção de grupos vulneráveis é uma preocupação central da política. Por essa razão, foram tomadas medidas especiais de proteção para hospitais, lares e serviços de enfermagem e instalações para idosos e deficientes. Em dezembro de 2020, o governo federal permitirá fornecer um total de 15 máscaras FFP2 para esses grupos vulneráveis em troca de uma pequena contribuição. Isso quer dizer uma máscara por semana, gente? No inverno. Dentro da estrutura da Estratégia Nacional de Testes, 30 testes rápidos por mês por pessoa com necessidade de cuidados de longo prazo serão fornecidos para os conceitos de testes relacionados à instituição a partir de 1º de dezembro. Dependendo da disponibilidade, esse direito será gradualmente aumentado. É importante que os residentes nas instalações também possam receber visitas familiares no Natal, nas condições mais seguras possíveis. Gente, as vacinas eficazes são de importância central para lidar com a pandemia. Se for feito o melhor progresso possível, as primeiras entregas de vacinas podem ser esperadas até no final de dezembro de 2020. Para se preparar para a pandemia, os países estão criando centros e estruturas de vacinação em tempo hábil. Para o transporte ferroviário, o objetivo é oferecer serviços confiáveis com a possibilidade de manter uma longa distância aos viajantes que têm que
viajar apesar das restrições, em conformidade com as regras de conduta e conceitos de proteção à saúde adotados em abril. As inspeções de máscaras serão intensificadas, de modo que muito mais trens de longa distância serão controlados todos os dias. Então, pessoal, o que eu li agora para vocês, para mim é assustador. Porque, como eu disse já no início do vídeo, o povo já fez a sua parte, né? Mantendo distância, usando proteção, etc. E mesmo assim, os números vêm aumentando. Então tem algo de errado naquilo que o governo vem implantando, né? Pois é, eu não sei o que dizer, porque na verdade a partir do dia 19, dia 20 de dezembro eu era para trabalhar, mas agora também não sei, porque pelo que diz esse papel aqui, provavelmente a hoteleria e os restaurantes vão sofrer mais restrições ainda por mais tempo, né? Então realmente fica difícil. Claro, né? O governo diz, não tem problema, a gente vai assumir essas despesas que eles têm. A gente paga tudo, claro, paga tudo. Porque aqueles que, na verdade, vão assumir esses custos, eles nem nasceram ainda, gente. Eles não podem se manifestar. E aqueles, eu falei hoje de manhã, com um senhor de 73 anos, o Mani, conhecido meu, né? Eu disse assim, falei com ele um pouquinho, né, para ver como é que ele está, se ele, né? E ele disse para mim que ele acha super importante que nos centros se usa as máscaras e tal. Aí eu disse, sim, em Munique é uma coisa, porque lá tem muita gente. Aqui, na nossa cidade, agora em novembro, eu estou praticamente sozinho. E se ele acha isso também justo, devia usar. Ele acha bom. Aí depois a gente veio falando, né? Aí depois nós chegamos na despesa, que essas medidas e restrições, tudo vão custar bilhões, trilhões de euros. Aí ele diz, bom, eu tenho 73 anos, eu espero que a mim não vai mais afetar isso. Eu disse, sim, Mani, mas isso vai afetar os filhos e netos e... mas a mim não interessa. Ele não tem filhos, né? Para ele tanto faz. Ele não pensa na solidariedade nos outros que vêm atrás da gente. Ele diz sim, a gente tem que ter solidariedade com aqueles com o grupo de risco, né? Por isso todos nós temos que usar as máscaras. Mas se a gente fala para ele, quem é que vai pagar a despesa, né, no futuro? Ele diz, bom, eu não tenho mais nada a ver com isso. Ele não mostra solidariedade, né? A única coisa que ele disse, eu espero que a minha aposentadoria não vai sofrer com isso. Eu disse, olha, Mani, isso daqui uns meses, um ano depois, pode mudar completamente. De repente, eles cortam sim a tua aposentadoria. Aí ele disse, por isso... eu estou contente, porque ele ainda trabalha num restaurante como ajudante, né? Como entregador de comida, né? Por isso é bom que eu entrego como alguém, né? Entrego comidas e tal, aí eu ganho um pouco extra. Ele tem 73 anos, gente. Nós estamos na Alemanha. Ele faz esse trabalho extra há anos já. Porque a aposentadoria dele não chega, não é o suficiente, né? Mas ele não vê, né? Ele vê que não, o que o governo indica, isso todo mundo tem que fazer, mesmo mostrando para ele, tem fatos, tem dados, tudo isso que eu apresento aqui para vocês. A chanceler falou há mais de um mês atrás que se isso tudo continuar assim, nós vamos, no Natal, chegar aos 20 mil infectados diários, né? E por isso eles instalaram todas essas medidas e restrições
E hoje, um mês depois, um mês antes de Natal, nós já estamos em 22 mil e pouco. Então vem me dizer o quê? Isso tudo eu deixo para vocês pensarem um pouquinho. Curioso pelos comentários. E desejo para vocês einen guten Abend. Uma boa tarde nem dá para dizer. Uma boa noite também. Não é no meio. Einen guten Abend não é uma gute Nacht. E não é um guten Tag. Isso está no meio. É uma hora assim que nem agora. Que a Efi já explicou em outro vídeo, né? Que vai começar a escurecer e a gente diz Guten Abend. Guten Abend. Né? E depois, quando está escuro e a gente já comeu, a gente diz Gute Nacht. Quando a gente vai se despedindo. Né? Então, gente, Gute Nacht é boa noite. Guten Abend é boa noite também, na verdade, porque o brasileiro usa um pouco diferente. Né? Gente, abração, até no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar e estou curioso pelos comentários. Até mais.